Você deve ter alguém que ainda controla seu estado emocional sem estar do seu lado. Basta um silêncio, uma demora, uma mudança no jeito de responder, uma frieza repentina, e você sente o corpo inteiro sair do eixo. Você tenta parecer normal, mas por dentro já começou a discussão imaginária, a necessidade de entender, a urgência de recuperar o que estava escapando. E o pior não é a ausência da pessoa, é perceber que, mesmo distante, ela ainda consegue comandar sua paz. É aqui que tudo começa a quebrar, porque enquanto você reage a cada sinal, a cada provocação, a cada afastamento, você continua entregando o único poder que ainda deveria ser seu, o controle sobre si mesmo. Existe uma razão pela qual você não consegue parar de reagir. E não é porque você sente demais, não é porque você ama de verdade, não é porque sua dor é especial. É porque em algum ponto sua mente começou a associar sofrimento com conexão. Você passou a acreditar, sem perceber, que pensar o tempo todo, remoer o que aconteceu, analisar cada detalhe, tentar decifrar o outro, era uma forma de não perder aquilo de vez. Como se sofrer mantivesse vivo o vínculo, como se a sua angústia impedisse o abandono de se tornar definitivo, mas não impede, só te enfraquece. É por isso que a primeira regra do estoicismo não começa no outro, começa em você. Pare de reagir a tudo, porque toda reação impulsiva é uma confissão silenciosa de dependência. Quando alguém muda com você e sua paz muda junto, isso não é amor, é escravidão emocional. Quando alguém se afasta e você perde o centro, isso não é profundidade, é apego sem controle. E enquanto você continuar chamando isso de intensidade, você vai continuar romantizando o que está te destruindo. Você sabe exatamente como isso acontece. Uma mensagem seca, uma visualização sem resposta, um comportamento estranho, um tom diferente, um afastamento que você percebe antes mesmo de conseguir provar. E pronto, seu dia muda. Sua mente abandona tudo que importava e começa a girar em torno da mesma pergunta. O que aconteceu? Só que, no fundo, a pergunta real nunca é essa. A pergunta real é: por que eu não sou mais suficiente para manter essa pessoa perto? E é aqui que a dor aumenta. Porque você não está sofrendo só pela ausência. Você está sofrendo pelo golpe invisível no seu valor. Essa é a parte que quase ninguém admite. A maioria das pessoas não sofre apenas porque perdeu alguém. Sofre porque sente que perdeu poder. Sofre porque foi deixada em segundo plano. Sofre porque percebeu que sua presença não teve o peso que imaginava. Sofre porque o ego foi ferido junto com o coração. E quando o ego entra, você para de buscar paz. Você começa a buscar reposição. Quer resposta, quer validação, quer uma reação do outro só para sentir que ainda existe espaço para você ali. E é exatamente nessa fome emocional que você se torna manipulável. O estoicismo entra justamente no ponto em que sua mente quer correr atrás. Porque a verdade é simples, brutal e difícil de aceitar. Quem te faz reagir te governa. Quem consegue te jogar da esperança para a ansiedade, da ansiedade para a obsessão, da obsessão para o desespero, já está ocupando um espaço dentro de você maior do que deveria. E não importa se essa pessoa faz isso de propósito ou não. O efeito é o mesmo. Você acorda pensando, dorme remoendo, interpreta silêncios, imagina cenas, ensaia respostas, revive memórias, se apega ao mínimo. Aos poucos, sua energia deixa de servir à sua vida e passa a servir ao enigma emocional que o outro virou. Só que existe uma virada aqui. E ela começa quando você entende que o sofrimento não está apenas no que o outro fez, está no significado que você dá ao que o outro fez. Esse é o ponto onde quase todo mundo foge, porque assumir isso dói. É muito mais confortável pensar que você está mal porque foi ignorado, rejeitado, deixado de lado, trocado ou desvalorizado. Mas o fato puro é menor do que a tortura que sua mente constrói em cima dele. O fato pode ser: a pessoa esfriou. O julgamento que destrói você é: ela esfriou porque eu não fui suficiente. O fato pode ser: ela se afastou. O julgamento é: se ela se afastou, é porque eu perdi meu valor. O fato pode ser: ela não respondeu. O julgamento é: eu não importo. Percebe a armadilha?
O que te derruba nem sempre é o acontecimento. É a interpretação automática que transforma cada movimento do outro numa sentença sobre quem você é. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar reagindo como alguém que vive esperando o mundo confirmar seu valor. É por isso que você se altera tanto. Não porque a situação é sempre grave, mas porque tudo toca no mesmo ponto. O medo de não ser escolhido, de não ser suficiente, de não ser lembrado com a mesma intensidade com que você lembra. É aqui que a primeira regra precisa entrar com força. Nunca entregue seu estado interno para aquilo que você não controla. Você não controla a resposta do outro. Não controla a presença do outro. Não controla a vontade, a frieza, a distância, a confusão, o silêncio ou a indecisão de ninguém. Mas ainda assim você insiste em construir sua estabilidade em cima disso. E depois se pergunta por que vive em queda. Não tem como existir paz, onde tudo o que te sustenta depende de alguém que pode mudar de humor, prioridade ou intenção a qualquer momento. Você precisa começar a olhar para essa dinâmica com mais honestidade. Quando alguém te afeta demais, não é só porque essa pessoa é importante, é porque, em algum nível, você a transformou em fonte emocional. Você começou a usar a presença dela para se sentir bem, o interesse dela para se sentir validado, a atenção dela para se sentir seguro. E no momento em que isso acontece, qualquer mudança vira ameaça. Não ameaça ao relacionamento apenas, ameaça a sua identidade. É por isso que você não consegue parar, porque a mente não está tentando só entender o outro, está tentando proteger a imagem que criou de si mesmo dentro daquela relação. E quanto mais você reage, mais você reforça esse ciclo. Cada vez que corre atrás de explicação, ensina sua mente que ansiedade merece obediência. Cada vez que se humilha por clareza, ensina seu sistema emocional que dor é urgência. Cada vez que abandona sua paz para interpretar o comportamento de alguém, treina seu cérebro a acreditar que o outro sempre vem primeiro. E depois você chama isso de sentimento. Mas muitas vezes não é sentimento, é condicionamento, é repetição, é dependência afetiva disfarçada de profundidade emocional. O homem ou a mulher que começa a se tornar inabalável não é quem para de sentir, é quem para de se ajoelhar para o que sente. Essa diferença muda tudo, porque você pode sentir saudade sem se destruir, pode sentir rejeição sem implorar presença, pode sentir dor sem transformar isso numa identidade, pode sentir vontade de procurar e ainda assim não procurar, pode sentir o gatilho subindo e mesmo sabendo que dói, escolher não obedecer. Esse é o início real do poder interno. Não é ausência de emoção, é soberania sobre a emoção. Talvez isso te incomode, porque uma parte sua ainda acredita que reagir prova a verdade, como se o tamanho da sua desorganização mostrasse o tamanho do seu amor, como se sofrer muito tornasse tudo mais legítimo. Mas não torna, só mostra o quanto você ainda está sem centro. E alguém sem centro sempre será puxado pelo silêncio, pela dúvida, pela expectativa, pela esperança, pela memória, por qualquer migalha que pareça promessa. É por isso que tanta gente fica presa em histórias mal resolvidas por meses, às vezes anos, não porque o vínculo é forte demais, mas porque nunca aprenderam a interromper a própria reação. E essa interrupção não é frieza artificial, não é fingir que não doeu, não é postar indiferença enquanto por dentro você está em ruínas. Isso não é estoicismo, isso é teatro. A primeira regra é mais profunda do que isso. É olhar para a própria dor e dizer, eu senti, mas não vou me entregar ao movimento automático que me enfraquece. Parece pouco, mas aqui começa a reconstrução da sua dignidade. Porque toda vez que você deixa de reagir no impulso, você manda uma mensagem para si mesmo. A mensagem é, minha paz não será mais sequestrada com tanta facilidade. No começo, isso vai parecer contra-intuitivo. Sua mente vai dizer que você precisa resolver agora, entender agora, responder agora, olhar agora, mandar agora, insistir agora. Mas quase tudo que é feito no auge do gatilho piora a sua posição. Porque não vem de força, vem de abstinência emocional. Vem daquela sensação insuportável de estar longe de algo que você associou a alívio. E quem age em abstinência
não escolhe. Implora, pressiona, se expõe, se arrepende, perde valor aos próprios olhos. Depois, sobra vergonha, cansaço e mais dependência. Então grave isso com brutalidade. Parar de reagir é a primeira ruptura com a versão de você que ainda vive emocionalmente nas mãos de quem a ignora, testa, rejeita ou confunde. Essa é a primeira das 7 regras. Não responder a cada estímulo, não correr atrás de cada ausência, não transformar cada mudança do outro numa crise interna. Não aceitar que qualquer provocação emocional tenha acesso livre ao seu estado, porque enquanto você não fizer isso, nada muda. Você até pode ouvir sobre estoicismo, repetir frases fortes, parecer mais consciente. Mas, no momento em que o silêncio vier, você cai de novo. A pergunta não é se você sente. A pergunta é, por que tudo ainda tem permissão para te arrastar? E, enquanto você não enfrentar isso, vai continuar preso no mesmo padrão, sofrendo por alguém que talvez já tenha seguido, tentando controlar o incontrolável e chamando isso de conexão. Só que não é conexão, é perda de si mesmo. E a parte mais perigosa é que você já percebeu isso. Você sabe que está reagindo demais, sabe que está cansado, sabe que sua energia está sendo drenada por algo que já não te devolve a mesma presença. Sabe que está se diminuindo por atenção, por clareza, por migalhas emocionais. Mas você ainda não cortou o padrão. E enquanto não corta, a dor continua ensinando a mesma lição da pior forma possível. Nos próximos minutos, isso vai ficar ainda mais desconfortável, porque a segunda regra não fala sobre o outro te provocar, fala sobre o motivo oculto de você ainda precisar tanto ser escolhido. Se essa parte bateu em você, comenta: eu vou recuperar meu centro. A segunda regra do estoicismo é mais dolorosa porque não mexe só na sua reação, mexe na sua carência. E quase ninguém quer olhar para isso com honestidade, porque é mais fácil dizer que está sofrendo por amor do que admitir que, no fundo, está sofrendo porque precisa ser escolhido para se sentir inteiro. Enquanto essa necessidade continuar escondida, qualquer rejeição vai parecer maior do que realmente é. Qualquer afastamento vai parecer humilhação. Qualquer silêncio vai parecer prova de que existe algo errado em você. E é exatamente por isso que você reage tanto. Você não reage apenas ao que a pessoa faz. Você reage ao que aquilo ameaça dentro de você. Quando alguém some, demora, esfria ou muda, a dor não vem só da ausência. Ela vem da ativação de uma ferida antiga, a sensação de não ser prioridade, de não ser suficiente, de não ser alguém que fica. E quando essa ferida desperta, você não enxerga mais a situação como ela é. Você enxerga tudo pelo filtro da carência. E a carência distorce. Ela transforma migalha em esperança, dúvida em promessa, frieza em mistério, confusão em profundidade. Ela te prende em lugares onde sua lucidez já queria ter ido embora. É por isso que tanta gente continua emocionalmente presa a alguém que claramente não entrega o mesmo peso. Não é porque o vínculo é raro, é porque a mente cria uma dependência em torno da possibilidade de finalmente ser validado por aquela pessoa. Você para de desejar apenas presença. Começa a desejar reparação. Quer que justamente quem te deixou inseguro seja quem devolva sua segurança. Quer que justamente quem te confundiu seja quem te esclareça. Quer que justamente quem te feriu seja quem cure a ferida. E essa é uma das armadilhas emocionais mais destrutivas que existem. Porque a partir daí, você já não está mais buscando amor, está buscando alívio. E quem busca alívio fica vulnerável, aceita menos do que merece, espera mais do que deveria, tolera mais do que suportaria em estado de lucidez. Você começa a se adaptar ao padrão do outro só para não perder o pouco que ainda recebe. Se a pessoa esfria, você tenta ser mais compreensivo. Se ela se distancia, você tenta ser mais interessante. Se ela te confunde, você tenta ser mais paciente. E sem perceber, vai se moldando ao desconforto para manter viva uma chance que quase sempre só existe dentro da sua expectativa. Essa é a razão pela qual a segunda regra é brutal. Pare de precisar tanto ser escolhido, porque enquanto seu valor depender do olhar de alguém, você sempre vai viver emocionalmente negociável, sempre vai se sentir em risco, sempre vai reagir demais.
sempre vai interpretar qualquer mudança como ameaça de colapso, e isso te deixa fraco por dentro, mesmo que por fora você tente parecer firme. Talvez essa parte doa porque você se reconhece nela. Você não quer só esquecer alguém. Você quer entender por que essa pessoa ainda tem tanto peso. Quer entender por que, mesmo vendo incoerência, distância, falta de clareza ou desinteresse, ainda existe algo em você que insiste. E a resposta muitas vezes é simples, mesmo sendo difícil de aceitar, porque uma parte sua acredita que ser finalmente escolhido por alguém que te desestabilizou provaria o seu valor, como se a conquista daquilo que te feriu fosse a confirmação de que você é suficiente, como se o retorno de quem te confundiu pudesse apagar a sensação de inadequação. Mas não apaga. Mesmo quando isso acontece, a insegurança geralmente continua, porque o problema nunca esteve só no outro. O problema estava na base emocional que você usou para se sustentar. Quem precisa de mais ser escolhido não descansa nem quando é escolhido. Vive com medo de perder, vive lendo sinais, vive tentando manter, vive ansioso para não voltar a sentir o abandono que já conhece. Ou seja, a carência não termina quando o outro vem, só muda de forma, sai da falta e vira medo. É aqui que o estoicismo corta o ciclo. Ele obriga você a perguntar algo que o apego odeia. Em que exatamente você baseou o seu valor? Porque se seu valor está em ser desejado, respondido, lembrado, priorizado ou procurado, então você construiu sua autoestima em terreno instável. Qualquer oscilação externa vira terremoto interno. E é por isso que você sente tanto. Não porque tudo é profundo, mas porque tudo ameaça a estrutura errada onde você apoiou sua identidade. A pessoa demora para responder e você sente que perdeu espaço. Ela muda o tom e você sente que já não tem o mesmo peso. Ela se afasta e você sente que foi substituído. Mas presta atenção nisso. Quase sempre existe um salto invisível entre o fato e o sofrimento. O fato é externo. O sofrimento é o significado que você injeta. E esse significado quase sempre toca na mesma crença. Se eu não for escolhido, eu valho menos. É essa crença que precisa morrer. Não a sua sensibilidade. Não a sua capacidade de amar. A crença de que a sua dignidade depende da permanência de alguém. O problema é que muita gente confunde apego com amor justamente porque o apego ocupa muito espaço mental. Parece intenso, parece importante, parece verdadeiro, mas intensidade não é prova de valor, obsessão não é conexão, dor constante não é profundidade. Às vezes, é só abstinência emocional, é só a mente tentando recuperar a fonte externa que usava para regular seu estado interno. Por isso você não consegue parar, não porque ama demais, mas porque se acostumou a usar aquela pessoa como resposta para o vazio que já existia antes. E aqui entra uma das partes mais difíceis de aceitar. A rejeição quase nunca cria toda a dor do zero. Ela revela uma fragilidade que já estava ali. Revela sua dependência de aprovação. Revela a insegurança que você escondia com esperança. Revela o medo de não ser memorável, de não ser suficiente, de não ser alguém que permanece no coração do outro. A rejeição só acende a luz. E por mais que isso doa, existe poder nisso. Porque quando a dor revela a raiz, ela também revela por onde você começa a se reconstruir. O estoico não usa a rejeição para se humilhar ainda mais. Usa como diagnóstico, em vez de pensar apenas, por que a pessoa fez isso comigo? Ele vai mais fundo e pergunta, por que isso mexeu tanto com o meu senso de valor? Essa pergunta muda tudo, porque tira você da posição de refém emocional e coloca você no caminho da consciência. Enquanto sua atenção estiver só no comportamento do outro, você continua preso. Quando sua atenção volta para a estrutura interna que está desabando, você começa a recuperar poder. E talvez seja isso que você tenha evitado até agora, porque olhar para a própria carência é mais desconfortável do que perseguir resposta externa. Correr atrás ocupa sua mente. Se analisar de verdade, obriga você a encarar o vazio. Obriga você a perceber que, em muitos momentos, não era só a pessoa que você queria. Era o que ela fazia você sentir sobre si mesmo. Era a sensação de importância, de possibilidade,
de ser visto, de ser desejado, de ser alguém especial na história de alguém. Quando isso acaba, você não perde só a pessoa, perde também a versão de si que existia naquele espelho. E é por isso que o sofrimento parece tão grande. Só que aqui existe uma armadilha silenciosa. Quanto mais você tenta recuperar no outro aquilo que perdeu em si, mais poder entrega, porque a pessoa passa a ocupar um lugar que não deveria ocupar, o de regulador do seu valor. E quando alguém ocupa esse lugar, você já não consegue enxergar com clareza. Aceita a incoerência como fase, aceita a ambiguidade como profundidade, aceita migalha como prova de sentimento, aceita silêncio como confusão, aceita quase tudo porque, no fundo, não está protegendo sua dignidade. Está tentando proteger a esperança de ainda ser escolhido. A segunda regra exige o contrário. Ela exige que você se torne alguém que não pede à rejeição uma explicação para existir. Alguém que não transforma a falta de reciprocidade em sentença pessoal. Alguém que entende que não ser escolhido por uma pessoa não diminui a própria essência, só encerra uma possibilidade. Mas para viver isso, você precisa quebrar um vício emocional. O vício de se medir pela resposta alheia. Isso não acontece de um dia para o outro, porque existe uma parte sua que ainda quer prova, ainda quer fechamento, ainda quer um gesto que reverta tudo e confirme que você não estava exagerando, que você importava, que havia algo real. Só que mesmo sabendo que dói, você precisa entender. Enquanto sua paz depender dessa confirmação, você continuará na fila da própria humilhação, esperando algo que talvez nunca venha. E mesmo que venha, já terá custado caro, demais por dentro. Existe um momento em que você precisa parar e admitir que a sua mente está pedindo de volta algo que já virou fonte de sofrimento. Esse momento é decisivo, porque ali você escolhe entre continuar sendo puxado ou começar a se reposicionar. E reposicionamento não é se tornar frio de forma teatral. É parar de tratar a sua carência como guia. É não obedecer automaticamente ao desejo de ser notado. É deixar de fazer do outro um tribunal permanente onde você vai buscar sentença sobre quem você é. As pessoas mais difíceis de desestabilizar não são as que nunca foram rejeitadas. São as que pararam de transformar rejeição em identidade. São as que entenderam que ser ignorado dói, mas não define. Que ser trocado fere, mas não rebaixa a essência. Que ser esquecido por alguém não apaga o próprio valor. Esse tipo de pessoa ainda sente, mas não se entrega à narrativa de insuficiência. E é exatamente isso que te torna menos reativo. Porque quando o seu valor deixa de depender do outro, o comportamento do outro perde o poder de te devastar. Percebe como isso muda a lógica? Antes, qualquer sinal te desmontava porque você lia tudo como confirmação de falta. Agora, você começa a ver que o comportamento do outro fala sobre a disponibilidade, a confusão, a maturidade ou a intenção dele. Nem tudo é sobre você. Nem todo afastamento é veredito. Nem toda rejeição é prova de inferioridade. Nem toda ausência é desvalor. Mas você só consegue viver isso quando deixa de ser escravo da necessidade de aprovação. E aqui está o teste. Quando alguém se afasta, você tenta se aproximar mais para não perder o lugar. Quando alguém esfria, você tenta compensar. Quando alguém não escolhe você com clareza, você tenta se tornar ainda mais escolhível. É esse padrão que precisa ser quebrado, porque isso não nasce de força, nasce de fome emocional. E fome emocional sempre faz você se vender barato. A segunda regra do estoicismo é recuperar o próprio valor antes de pedir valor ao mundo. É construir dentro o que você vivia cobrando de fora. É sair da lógica infantil de eu sou aquilo que escolhem em mim e entrar numa postura mais sólida. Eu continuo inteiro, mesmo quando alguém não fica. Quando isso começa a se tornar verdade dentro de você, a dependência perde força, a ansiedade perde combustível, a obsessão perde sentido e a reação começa a morrer na raiz. Mas ainda existe um ponto mais fundo, porque mesmo quando você entende tudo isso, ainda pode continuar preso. E o motivo é cruel. Você não está viciado só na pessoa. Você está viciado no drama emocional que ela provoca em você.
É isso que a terceira regra vai expor. Comenta: eu não preciso ser escolhido para ter valor. A terceira regra é uma das mais difíceis de aceitar, porque ela destrói uma ilusão que protege muita gente do próprio vazio. Você acha que está preso a uma pessoa, mas muitas vezes não está preso só a ela. Está preso ao estado emocional que essa história cria dentro de você. Preso à ansiedade, à expectativa, ao sobe e desce, à tensão de não saber, ao alívio temporário quando recebe um sinal, ao desespero quando o sinal some. E isso muda tudo, porque significa que uma parte sua não está mais buscando paz, está buscando intensidade. É por isso que você não consegue soltar mesmo quando sabe que aquilo te faz mal. Não é racional. Nunca foi. Se fosse só lógica, você já teria ido embora quando percebeu a frieza, a inconsistência, a ausência de reciprocidade, o esforço unilateral, o desgaste. Mas você ficou. E ficou porque esse ciclo mexe com partes muito primitivas da mente. A incerteza vicia. A recompensa intermitente vicia. O quase, o talvez, o agora sim, o agora não, o calor seguido de distância, tudo isso cria uma prisão emocional sofisticada. Você sofre, mas continua. Você se desgasta, mas espera. Você percebe que está perdendo paz, mas ainda chama isso de conexão especial. Só que existe uma verdade cruel aqui. Aquilo que mais te prende nem sempre é o amor. Muitas vezes é a instabilidade. Quando alguém é previsível, claro, maduro e coerente, seu sistema emocional não entra em guerra. Existe calma, existe segurança, existe direção. Mas quando alguém te dá presença num dia e ausência no outro, profundidade num momento e frieza no seguinte, interesse agora e silêncio depois, sua mente entra em alerta permanente. E o alerta constante cria obsessão. Você começa a viver tentando resolver um quebra-cabeça que nunca termina. E a sensação de missão inacabada te mantém ali. Isso explica por que tantas pessoas sentem mais dificuldade de esquecer relações confusas do que relações claramente encerradas. O encerramento dói, mas a ambiguidade aprisiona, porque a ambiguidade deixa espaço para fantasia, deixa espaço para interpretação, deixa espaço para a esperança de que talvez ainda exista algo. E a esperança, quando se mistura com carência, se torna um combustível perigoso. Você não vive mais o que está acontecendo, vive o que imagina que ainda pode acontecer. E isso já arranca você da realidade. O estoicismo entra nesse ponto com brutalidade. A terceira regra é simples de dizer, mas difícil de viver. Pare de se alimentar do caos emocional. Porque enquanto você continuar confundindo intensidade com importância, vai continuar se sentindo atraído por tudo aquilo que te desorganiza. Vai continuar achando profundo o que, na verdade, só é instável. Vai continuar se apegando a quem ativa seu sistema nervoso como se isso fosse destino. Vai continuar chamando de conexão aquilo que é, muitas vezes, apenas dependência do estímulo emocional. Pensa com honestidade no que acontece dentro de você. A pessoa some e você sente dor. Depois reaparece e você sente alívio. Esse alívio parece amor, parece reconexão, parece prova de que ainda existe algo. Mas na maioria das vezes não é amor. É só o fim temporário da abstinência emocional. É como alguém apertar sua ferida e depois parar. No instante em que para, você chama o alívio de felicidade. Só que não é felicidade, é alívio. E quem vive confundindo alívio com amor, acaba ficando viciado em relações que primeiro ferem, para depois oferecer migalhas de paz. Esse é o ponto onde muita gente perde anos da própria vida, porque passa a acreditar que sente algo único, quando na verdade está presa num padrão neuroemocional de tensão e recompensa. Você fica hipervigilante, checa sinais, lê entrelinhas, interpreta detalhes, relembra interações, sonha com reconciliações, imagina conversas, se apega a mínimos gestos, e tudo isso ocupa tanto espaço mental que começa a parecer valioso. Afinal, se está tomando tanto de você, deve significar muito. Só que volume emocional não é sinônimo de verdade. Às vezes, é só desregulação. A terceira regra te obriga a encarar isso sem romantização. Você não pode continuar chamando de amor aquilo que te deixa sem eixo, sem foco,
sem dignidade, sem clareza. Não pode continuar honrando como especial algo que transforma seu dia num campo de guerra por causa de uma notificação, de uma ausência, de uma mudança de tom. Não pode continuar tratando como sinal de profundidade o fato de estar constantemente em estado de alerta. Isso não é profundidade, é aprisionamento emocional. E eu sei por que essa verdade incomoda. Porque se você admitir isso, vai precisar abrir mão de uma fantasia poderosa. A fantasia de que toda essa dor existe porque havia algo muito raro ali. Só que, em muitos casos, a dor é grande não porque a conexão era rara, mas porque a sua vulnerabilidade encontrou o ambiente perfeito para se expandir. O problema é que o ego odeia essa leitura. O ego prefere acreditar que está vivendo uma história intensa, quase impossível de esquecer, do que aceitar que caiu num padrão de dependência afetiva. Porque admitir dependência fere o orgulho. Mas é justamente essa admissão que começa a libertação. Você não está preso apenas à pessoa, está preso à montanha-russa, ao suspense, à esperança, ao medo de perder o que nunca teve por inteiro, ao impulso de resolver, ao desejo de finalmente transformar caos em clareza. E enquanto você não perceber isso, vai continuar com saudade não só de alguém, mas também da descarga emocional que essa história te dava. Vai sentir falta até do sofrimento, porque ele te mantinha ligado, ele te dava uma ocupação interna, ele te dava a sensação de que ainda existia algo acontecendo. Muita gente prefere a dor do vínculo confuso ao vazio do desligamento. E esse é um ponto perigosíssimo, porque o vazio assusta. Quando você para de reagir, para de procurar, para de alimentar a fantasia, sobra silêncio. E nesse silêncio, você encontra algo que vinha evitando há muito tempo. Você mesmo. Sem distração, sem perseguição emocional, sem drama para anestesiar o que está faltando dentro. É aí que muita gente volta atrás. Não porque a pessoa era insubstituível, mas porque ficar sem o caos obriga a encarar a própria carência de frente. O estoico não foge desse momento. Ele entende que o vazio inicial do desapego não é sinal de erro, é abstinência de um padrão. Seu sistema estava acostumado com picos emocionais, estava acostumado com tensão, esperança, frustração, tentativa, recaída. Quando você corta isso, a mente sente falta e confunde essa falta com prova de amor. Mas não é. É o sistema reclamando da ausência do estímulo ao qual se acostumou. Isso precisa ficar muito claro dentro de você. Nem toda saudade é sobre a pessoa. Às vezes, é saudade do circuito emocional que ela ativava. E aqui, existe uma virada poderosa. No momento em que você entende isso, o encanto começa a quebrar. Você passa a observar a própria obsessão com outros olhos. Percebe que nem sempre queria voltar para a pessoa. Queria voltar para a esperança. Queria voltar para a sensação de possibilidade. Queria voltar para a fantasia de ser escolhido. Queria voltar para o jogo, porque, mesmo sendo doloroso, ele te mantinha emocionalmente ocupado. Isso é desconfortável de admitir, mas é libertador, porque quando você separa a pessoa do vício emocional, começa a enxergar com mais verdade. Talvez no fundo você nunca tenha amado o caos, só se acostumou a chamá-lo de intensidade, e agora precisa reaprender como é um estado interno sem guerra. Precisa reaprender a viver sem interpretar sinais o tempo todo, sem esperar mensagem para sentir valor, sem depender de movimentação externa para sentir que existe algo pulsando dentro de você. Isso é mais difícil do que parece, porque exige uma desintoxicação real. E toda desintoxicação dói antes de aliviar. Por isso, a terceira regra não é só mental, é prática. Toda vez que você alimenta o ciclo, volta a fortalecê-lo. Toda vez que revisita conversas, procura indiretas, imagina cenários, checa a presença, fantasia reencontro, você está oferecendo comida para o padrão que quer destruir. E depois diz que não consegue esquecer. Mas esquecer não acontece enquanto você continua mantendo a estrutura viva dentro de si. A mente não larga aquilo que você ainda trata como emocionalmente sagrado. Você precisa começar a interromper esse ritual interno, não porque virou uma pessoa fria, mas porque finalmente entendeu que a dor não pode mais ser o seu entretenimento emocional,
Tem gente que passa tanto tempo sofrendo por alguém que o sofrimento vira identidade, vira rotina, vira forma de se sentir conectado a alguma coisa. E quando a possibilidade de paz aparece, assusta, porque paz parece vazia para quem se acostumou com turbulência. Só que a paz não é vazia. Você que ainda está desacostumado com ela. A pessoa inabalável não é aquela que nunca viveu esse vício emocional. É aquela que conseguiu reconhecer a armadilha e saiu dela antes que o caos virasse casa. Ela entendeu que não pode continuar chamando de destino aquilo que a enfraquece. Entendeu que não pode continuar venerando quem a desorganiza. Entendeu que não pode continuar confundindo adrenalina com amor, urgência com conexão, abstinência com saudade verdadeira. E presta atenção nisso, porque essa frase pode te atingir em cheio. Às vezes, você não quer a pessoa de volta. Você quer parar de sentir esse vazio humilhante que ficou quando ela deixou de te alimentar emocionalmente. Só que tentar preencher esse vazio com a própria fonte que o agravou quase sempre te afunda ainda mais. É como pedir cura a quem ajudou a manter a ferida aberta. O primeiro sinal de maturidade emocional é este: parar de chamar de especial aquilo que só te mantém em estado de dependência. O segundo é suportar o silêncio sem correr de volta para o barulho, porque é no silêncio que sua mente começa a se reorganizar. É no silêncio que o apego perde oxigênio. É no silêncio que você volta a se ouvir sem a interferência constante da expectativa. Mas ainda existe algo mais profundo te sabotando, porque mesmo quando você entende que está preso ao caos, ainda pode continuar reagindo. E o motivo disso é que existem feridas antigas que transformam qualquer rejeição atual numa dor ampliada, desproporcional, quase impossível de conter. É isso que a quarta regra vai expor. Comenta: eu não vou mais confundir caos com conexão. A quarta regra do estoicismo começa onde quase ninguém quer entrar, porque aqui a dor deixa de parecer apenas presente e começa a revelar a sua idade. Você acha que está reagindo só ao que essa pessoa fez agora, mas muitas vezes a intensidade da sua reação não vem apenas do agora, vem de muito antes. Vem de feridas antigas que nunca foram nomeadas direito. Vem de momentos em que você já se sentiu deixado de lado, trocado, insuficiente, invisível, emocionalmente pequeno. E quando alguém hoje te ignora, te esfria ou te retira do centro, o que dói não é só a cena atual, é tudo o que ela reativa. É por isso que certas pessoas te desmontam mais do que deveriam. Não porque sejam mais importantes do que realmente são, mas porque encostam num ponto já machucado. Uma demora vira abandono. Um tom seco vira rejeição. Um afastamento vira confirmação de desvalor. Um silêncio vira a velha sensação de que você nunca foi alguém que fica. A mente não sente só o presente. Ela mistura camadas, mistura memória, medo, expectativa e carência num único impacto. E quando isso acontece, você reage como se estivesse tentando sobreviver a algo muito maior do que a situação realmente é. Essa é uma verdade difícil, porque mexe no seu orgulho. Você queria acreditar que sofre apenas porque essa história foi intensa, única, especial demais. Mas muitas vezes, a verdadeira razão da intensidade é outra. Ela encontrou dentro de você um terreno já preparado para a dor. O outro apertou o gatilho, mas a carga já estava aí. E isso muda tudo, porque significa que a sua libertação não depende só de entender essa pessoa. Depende de entender por que esse padrão encontrou tanto espaço dentro de você. O estoico maduro não trata toda a reação como algo causado exclusivamente pelo mundo externo. Ele entende que se algo mexeu demais, existe informação ali. Existe uma rachadura interna pedindo consciência. Em vez de correr imediatamente para culpar o outro, implorar resposta, buscar reparação ou alimentar raiva, ele faz a pergunta que quase ninguém suporta: por que isso me atingiu desse jeito? Essa pergunta é desconfortável, porque devolve a responsabilidade, mas também devolve o poder. Enquanto você acreditar que toda a sua devastação vem apenas do comportamento de alguém, vai continuar dependendo do comportamento de alguém para se reorganizar. Pensa no padrão. Às vezes basta perceber uma mudança de energia e seu corpo inteiro já entra em alerta. O coração acelera,
A mente dispara, a imaginação cria cenários, a necessidade de entender vira urgência. Você mal tem prova concreta, mas por dentro já sente a ameaça como se estivesse acontecendo de novo alguma coisa muito antiga. É porque, de certa forma, está. O presente está apenas encostando num passado emocional que nunca foi resolvido com profundidade. E enquanto esse passado continuar vivo dentro de você, qualquer novo afastamento vai ter poder ampliado. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado a olhar para isso desse jeito. Talvez você tenha passado anos chamando de sensibilidade o que, em muitos momentos, era hipervigilância emocional. Talvez tenha chamado de amor profundo o que, em parte, era medo de reviver a sensação de abandono. Talvez tenha insistido demais em pessoas confusas porque a sua mente sempre acreditou, em silêncio, que precisava finalmente vencer uma rejeição antiga. Como se dessa vez, sendo escolhido, tudo fosse se curar. Mas não cura, porque a raiz não está nessa pessoa. Ela só reacendeu uma dinâmica que já existia. É por isso que tem gente que, diante da mesma frieza, sente incômodo e segue. E tem gente que colapsa por dentro, perde sono, perde foco, perde dignidade. O fato externo pode até ser parecido. O que muda é a ferida tocada. O que muda é a história invisível que aquela cena desperta. O que muda é o quanto sua identidade ainda está ligada ao medo de não ser mantido por ninguém. E aqui está o ponto mais delicado. Quando você não enxerga isso, começa a lutar no lugar errado. Tenta controlar o comportamento alheio, em vez de fortalecer o ponto interno onde tudo rompe. A quarta regra, então, é esta: pare de tratar toda a dor atual como se nascesse hoje. Porque enquanto você não identificar a raiz, vai continuar tentando apagar incêndios na superfície. Vai continuar sofrendo por pessoas diferentes do mesmo jeito. Vai mudar o rosto, mas não vai mudar a prisão. Vai continuar dizendo que desta vez foi diferente, quando no fundo o mecanismo sempre foi parecido. Alguém se afasta, você sente o próprio valor evaporar, tenta recuperar a conexão, se humilha em silêncio, se cobra demais, se compara, se culpa, se desgasta. O roteiro muda pouco. O que muda é só quem ocupa o centro dele. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? O fato de que, quando uma ferida antiga é tocada, você deixa de ver a pessoa como ela é. Passa a vê-la através da sua necessidade. A necessidade de reparação. A necessidade de ser visto. A necessidade de ser mantido dessa vez. Isso te torna vulnerável à idealização. Você aumenta o peso de quem te desperta, não necessariamente porque essa pessoa oferece tanto, mas porque ela ativa demais. E quanto mais ativa, mais importante parece. Só que ativação não é profundidade. Muitas vezes é só uma colisão entre o comportamento do outro e a sua ferida mal cicatrizada. O estoicismo não pede que você ignore isso. Pede que você use isso como diagnóstico. Se uma ausência te destrói, observe. Se uma rejeição te humilha além do razoável, observe. Se um afastamento te faz sentir pequeno de novo, observe. O que exatamente está sendo ameaçado? É o vínculo atual ou a sua identidade? É a relação concreta ou a lembrança inconsciente de tudo que já doeu antes? É saudade do outro ou pânico de voltar a se sentir sem valor? Essa honestidade muda o jogo, porque faz você parar de lutar por migalhas e começar a tratar a estrutura que transforma migalhas em necessidade vital. Essa parte é difícil porque exige maturidade emocional de verdade. Não aquela maturidade performática de quem posta frases frias e tenta parecer acima de tudo, mas a maturidade silenciosa de quem consegue admitir: eu não estou reagindo só a essa pessoa. Estou reagindo a um ponto antigo dentro de mim que ainda associa ausência com insuficiência. Isso é duro de dizer, mas é libertador, porque no momento em que você entende isso, a pessoa começa a perder a aura exagerada que sua dor tinha dado a ela. Você percebe que uma parte do peso vinha de você, vinha da sua história, da sua carência, da sua necessidade de cura terceirizada. E aqui está a virada estoica. Se o gatilho revela uma fragilidade, então o gatilho também mostra o caminho do fortalecimento. Essa é a diferença entre quem sofre e se afunda,
e quem sofre e evolui. A maioria só quer aliviar a dor rápido. O estoico quer entender a arquitetura da dor, quer saber por que repete, quer saber por que insiste em quem fere, quer saber por que a ausência do outro mexe tanto com a própria noção de valor, porque ele sabe que, sem esse mergulho, tudo vira repetição. O nome muda, a ferida responde igual. Talvez por isso você esteja cansado, não só dessa pessoa, mas de si mesmo dentro dessas histórias. Cansado de prometer que não vai mais reagir e reagir de novo. Cansado de saber racionalmente que não vale a pena, mas emocionalmente continuar preso. Cansado de perceber que sua paz depende demais de sinais externos. Isso desgasta, porque você sente que está sempre batalhando na superfície, enquanto a raiz continua intacta. E a raiz, quase sempre, é a mesma. Uma identidade ainda vulnerável à rejeição. Quando alguém com essa ferida encontra silêncio, já não escuta só silêncio, escuta abandono. Quando encontra ambiguidade, já não sente só confusão, sente ameaça. Quando encontra frieza, já não percebe só distância, sente rebaixamento. E a partir daí tudo se intensifica. Você não reage ao que reage ao que aquilo representa dentro da sua história emocional. Esse é o ponto em que você precisa se separar da cena e olhar para si com mais verdade. Não para se culpar, mas para parar de entregar poder ao lugar errado. Porque veja a armadilha. Se você acredita que o outro criou toda a sua dor, então também acredita que precisa do outro para encerrar a dor. Precisa da explicação, da volta, da validação, do pedido, do reconhecimento. E isso te prende. Já quando percebe que a situação atual apenas ativou uma dor maior e mais antiga, algo muda. A necessidade de correr atrás perde força. Você começa a entender que a cura não virá daquilo que te gatilhou, virá do trabalho interno que você vinha adiando. E esse trabalho começa com uma decisão silenciosa. Eu não vou mais confundir rejeição com definição. Eu não vou mais permitir que uma ausência atual acorde todas as ausências antigas e governe meu valor. Eu não vou mais tratar cada afastamento como prova de que sou menos. Parece simples, mas isso reorganiza sua relação com a dor, porque transforma a ferida em território de responsabilidade, não em sentença de impotência. A pessoa realmente inabalável não é quem nunca foi ferida, é quem parou de permitir que a ferida decida sua postura. Quem percebe o gatilho surgindo, sente o impacto, mas não entrega o volante para a parte antiga de si mesma. Quem entende que o passado pode explicar a intensidade, mas não pode continuar governando o presente. Esse é um nível raro de força, e ele não nasce da repressão, nasce da consciência. Só que existe uma etapa seguinte, e ela é decisiva, porque mesmo depois de entender a carência, o caos e as feridas antigas, você ainda pode continuar preso a um comportamento que destrói sua dignidade sem que perceba. A necessidade de correr atrás para aliviar a própria dor. É isso que a quinta regra vai confrontar. Comenta: eu não vou mais deixar feridas antigas governarem meu presente. A quinta regra é aquela que separa quem ainda já está implorando alívio de quem começou de fato a recuperar o próprio poder. Porque existe um comportamento que parece amor, parece coragem, parece sinceridade, mas quase sempre nasce do desespero. Correr atrás para aliviar a própria dor. Você diz que quer resolver, diz que quer clareza, diz que quer pôr um ponto final, diz que quer falar só mais uma vez para ter certeza. Mas, na maioria das vezes, o que está por trás disso não é lucidez. É abstinência emocional pedindo socorro. Você sente o vazio abrir, o silêncio pesar, a rejeição apertar, e então a mente encontra uma saída imediata. Buscar a pessoa, mandar mensagem, dar um sinal, abrir conversa, tentar entender, se explicar, mostrar maturidade, fingir calma enquanto por dentro está implorando por qualquer resposta que reduza a angústia. E por alguns minutos, às vezes por algumas horas, isso realmente parece funcionar, porque agir dá a sensação de controle, mas é um controle falso. Você não está resolvendo a dor, está anestesiando. E toda a anestesia emocional cobrada no desespero volta depois com juros. Essa é a armadilha invisível. Toda vez que você corre atrás no auge do gatilho,
Ensina sua mente que sofrimento deve ser seguido de busca. Ensina que rejeição deve ser seguida de aproximação. Ensina que ansiedade deve comandar comportamento. E, sem perceber, transforma sua dor em dona da sua postura. A partir daí, você já não age por escolha, age por urgência. E tudo que nasce da urgência tende a custar caro para a sua dignidade. O problema é que no momento em que você está ferido, quase qualquer movimento em direção ao outro parece justificável. Você acha que está sendo verdadeiro, acha que está demonstrando sentimento, acha que está lutando por algo importante. Mas muitas vezes, o que está fazendo é só se movendo para fugir do desconforto interno. Não quer ficar com a própria dor, não quer suportar o vazio, não quer encarar a sensação de impotência. Então corre para a única fonte que imagina poder diminuir isso. Só que essa mesma fonte, muitas vezes, é a que continua reforçando o seu ciclo de dependência. É aqui que o estoicismo entra com a quinta regra. Nunca tome decisões no auge da carência, porque a carência não quer verdade, quer alívio, não quer dignidade, quer contato, não quer clareza profunda, quer qualquer sinal que reduza a abstinência. E quem decide a partir desse estado quase sempre se arrepende depois, porque fala demais, entrega demais, se expõe demais, aceita menos do que merece, oferece uma profundidade que o outro não está sustentando e depois fica revivendo a própria vulnerabilidade com vergonha. Você conhece esse padrão. A pessoa se afasta e você sente vontade de consertar. Ela esfria e você quer aquecer tudo sozinho. Ela parece distante e você começa a pensar no que dizer para recuperar o clima. Você racionaliza, diz que está sendo maduro, que quer comunicação, que prefere resolver do que ficar em dúvida. Mas, mesmo sabendo que dói, você percebe no fundo que existe algo humilhante nesse impulso, porque ele raramente nasce de segurança, nasce do medo de perder completamente o pouco que ainda restou. E esse medo muda sua postura, faz você se mover de baixo para cima, faz você tentar convencer alguém a te enxergar, faz você negociar sua própria paz em troca de uma resposta, faz você tratar a atenção básica como prêmio. E quanto mais vezes faz isso, mais sua mente associa amor com perseguição, como se sentir algo forte por alguém significasse automaticamente ir atrás, insistir, tentar mais uma vez, provar que é diferente, mostrar que se importa. Só que isso não é força emocional. Isso é perda de centro. O estoico entende uma coisa que o dependente emocional demora a aceitar. Nem toda vontade merece ação. Sentir vontade de procurar não significa que procurar é o certo. Sentir saudade não significa que voltar é sábio. Sentir dor não significa que você precisa correr em direção àquilo que causou a dor. Essa separação entre impulso e postura é uma das bases da blindagem emocional, porque no momento em que você aprende a suportar a urgência sem obedecer a ela, algo poderoso começa a nascer. Respeito próprio. É um respeito silencioso, não performático. Não tem frase bonita, não tem teatro de indiferença, não tem jogo. Tem apenas uma decisão interna muito clara. Eu não vou me mover para aliviar uma dor que precisa ser compreendida, não descarregada em cima de alguém. Essa decisão muda tudo, porque toda vez que você segura a mão do próprio impulso, você se prova uma coisa que talvez nunca tenha aprendido. Eu consigo sobreviver ao gatilho sem me abandonar. Essa é a grande virada. O problema nunca foi só correr atrás do outro. O problema era correr contra si mesmo. Toda vez que você se precipita, você ensina à sua mente que o seu desconforto é grande demais para ser contido, que você não aguenta sentir sem agir, que qualquer ausência precisa ser respondida com movimento. Isso mantém você frágil, e pessoas frágeis, emocionalmente sempre acabam previsíveis, sempre acabam manipuláveis, sempre acabam reagindo da forma que o gatilho pede. Pensa na diferença. Quando alguém some e você corre atrás, você entrega a posição. Mostra que o silêncio do outro governa seus movimentos. Mostra que basta uma ausência para te arrastar. Mostra que a sua estabilidade depende da manutenção daquele vínculo. Mesmo que a outra pessoa não faça isso de forma consciente, a dinâmica de poder muda. Porque quem consegue alterar sua
Postura com distância já ocupa espaço demais dentro de você. E quem ocupa esse espaço deixa você sem eixo. Agora pensa no oposto. A pessoa esfria. Você sente. Seu corpo reage. Sua mente quer buscar. Mas você não corre. Você observa. Você se segura. Você deixa a onda passar antes de decidir qualquer coisa. Só isso já muda a relação que você tem com a própria dor. Porque, pela primeira vez, talvez, você para de tratá-la como comando. Começa a tratá-la como estado passageiro. E estados passageiros não podem continuar decidindo o rumo da sua dignidade. Claro que isso não é confortável. É desconfortável justamente porque quebra um vício. A sua mente estava acostumada a se mover imediatamente, a fazer alguma coisa para reduzir a tensão, a procurar, checar, mandar, abrir espaço, insinuar presença, tentar ser lembrado. Quando você interrompe isso, sente um vazio enorme. Parece que está perdendo a chance. Parece que está deixando algo escapar. Parece até que está sendo frio demais. Mas esse desconforto não é sinal de erro. É sinal de descondicionamento. A quinta regra exige que você aprenda a esperar sem se humilhar, a sentir sem se precipitar, a observar sem se oferecer em excesso, a tolerar o desconforto sem transformar isso em corrida atrás de validação. Porque quase tudo que você fez no auge do apego não foi guiado por verdade profunda. Foi guiado pela necessidade de diminuir a dor rápido. E quando a urgência passa, você enxerga com mais clareza o quanto tinha entregado sem reciprocidade equivalente. É por isso que tantas pessoas se arrependem das mensagens que mandaram, das conversas que forçaram, das explicações que deram, da disponibilidade que ofereceram para quem claramente estava frio. O arrependimento não vem só pela falta de resultado. Vem porque depois da tempestade, você percebe que se moveu a partir da sua parte mais carente, não da sua parte mais inteira. E isso machuca a autoimagem. Faz você sentir que traiu a própria dignidade só para conseguir um pouco de alívio emocional. O estoicismo não te diz para nunca falar, nunca se posicionar, nunca encerrar algo com clareza. Ele diz algo mais alto. Fale quando estiver no controle de si, não quando estiver dominado pela necessidade de ser acolhido pelo outro. Essa diferença é tudo. Uma mensagem enviada em paz tem estrutura. Uma mensagem enviada em carência tem vazamento emocional. Um posicionamento feito com centro preserva valor. Um posicionamento feito em abstinência implora sem admitir que está implorando. Você não precisa desaparecer de forma infantil. Não precisa fazer joguinho. Não precisa fingir que não sente. O que precisa é parar de obedecer imediatamente ao impulso de se mover sempre que sente ameaça de perda. Porque, em muitos casos, o movimento não reconstrói nada, só reabre a ferida, só mostra mais claramente o desequilíbrio entre o que você sente e o que o outro está disposto a sustentar. E quanto mais você insiste nisso, mais vai se quebrando por dentro. Existe um momento em que você precisa escolher: continuar usando o outro como anestesia ou começar a construir a capacidade de se regular sem se humilhar. Essa é uma escolha dura, porque tira de você o recurso rápido, tira a falsa esperança de que um gesto, uma conversa ou uma reaproximação resolverá o que na verdade é muito mais interno do que relacional. Mas essa perda é necessária, porque enquanto você continuar correndo para aliviar a dor, nunca vai desenvolver a musculatura emocional de suportá-la com dignidade. E aqui está a frase que você precisa guardar: nem toda urgência emocional é verdade. Muitas são só abstinência. Quando isso entra em você de verdade, muita coisa muda. Você começa a desconfiar do próprio impulso. Começa a entender que aquele desejo insuportável de procurar talvez não seja amor pedindo expressão, mas carência pedindo anestesia. E isso te devolve segundos preciosos, o espaço entre sentir e agir. E é nesse espaço que o poder interno nasce. A pessoa inabalável não é aquela que nunca sente vontade de correr atrás. É aquela que sente, reconhece, suporta e escolhe não se trair. Esse é o ponto. Não se trair. Porque toda vez que você se abandona para agradar a sua dor momentânea, reforça a velha narrativa de que sua paz vale menos do que a chance de ser notado. E enquanto essa narrativa estiver viva, você continuará reagindo a tudo.
Mas ainda tem um ponto mais sutil que mantém muita gente presa por muito tempo. Mesmo quando para de correr atrás, a mente continua girando, revivendo, tentando entender, encenando conversas, buscando explicações. Ou seja, o corpo até para, mas a mente continua ajoelhada. É isso que a sexta regra vai cortar. Comenta: eu não vou mais agir no auge da carência. A sexta regra é onde o estoicismo deixa de ser apenas comportamento e começa a virar estrutura mental, porque existe um erro que mantém muita gente presa, mesmo depois de parar de correr atrás. A pessoa já não manda mensagem, já não procura, já não se expõe tanto, mas por dentro continua completamente submissa. O corpo se afasta, mas a mente permanece ajoelhada, e isso é mais comum do que você imagina. Você para o contato, mas não para a ruminação. Continua revivendo cenas, reinterpreta falas, busca significados ocultos, imagina o que a pessoa quis dizer, ensaia conversas que nunca aconteceram, cria respostas tardias, pensa no que deveria ter feito diferente, fantasia reencontros, monta versões possíveis de um futuro que talvez nunca venha, e sem perceber, continua oferecendo seu tempo, sua energia e seu estado interno à mesma história que já estava te drenando. Só mudou a forma. Antes era a ação, agora é obsessão silenciosa. É aqui que muita gente se engana. Acha que está se desapegando só porque parou de demonstrar. Mas desapego não é ausência de movimento externo. É retirada de investimento interno. Se sua mente continua girando em torno de alguém o dia inteiro, você ainda não saiu. Continua emocionalmente vinculado, continua reagindo, continua permitindo que aquela presença, mesmo ausente, organize o seu mundo mental. E enquanto isso acontecer, a paz não volta de verdade. Essa é a razão pela qual tantas pessoas dizem que estão tentando esquecer alguém, mas continuam alimentando o vínculo sem perceber. Não alimentam mais com mensagens, alimentam com pensamento repetitivo, alimentam com fantasia, alimentam com expectativa oculta, alimentam com memória romantizada, alimentam com perguntas sem fim. A mente encontra maneiras sofisticadas de manter viva aquilo que o coração ainda não teve coragem de enterrar. E depois você chama isso de saudade, mas muitas vezes não é saudade, é resistência ao encerramento. O estoicismo confronta isso com a sexta regra: pare de negociar mentalmente com aquilo que já te enfraqueceu. Porque a ruminação parece inocente, mas é uma forma de apego ativo. Cada vez que você revive a história, você reacende a carga emocional. Cada vez que volta à cena, reforça o peso dela. Cada vez que imagina uma explicação, uma volta, uma conversa perfeita, mantém aberta uma porta que deveria estar sendo fechada. E isso te prende num limbo cruel, porque nada acontece de fato, mas internamente tudo continua acontecendo o tempo inteiro. Percebe como isso consome? Você está em outros lugares, mas a mente volta. Está trabalhando, mas pensa. Está tentando seguir, mas compara. Está conversando com outras pessoas, mas por dentro continua em diálogo com aquela ausência. E o pior é que esse processo dá a falsa sensação de que você ainda está processando, como se pensar muito fosse ajudar a resolver. Só que, na maioria das vezes, não resolve, só prolonga, não esclarece, só mantém, não cura, só impede a cicatrização. Existe uma diferença brutal entre refletir e ruminar. Refletir organiza, ruminar desgasta. Refletir gera consciência, ruminar gera repetição. Refletir te aproxima da verdade, ruminar te mantém emocionalmente refém da mesma cena. E é por isso que tanta gente permanece meses presa em histórias que objetivamente já acabaram. Não porque o vínculo ainda seja real no presente, mas porque a mente continua se recusando a soltar o papel que aquela história ocupava dentro da identidade. Talvez essa parte atinja você porque existe uma conversa interna que nunca para. Uma parte sua ainda quer entender exatamente em que momento tudo mudou. Outra ainda tenta descobrir se a pessoa sentiu o mesmo. Outra ainda espera um gesto improvável que dê novo significado a tudo. Outra ainda quer acreditar que houve algo profundo demais para terminar assim. Só que, mesmo sabendo que dói, você precisa ouvir isso. Nem toda história precisa ser totalmente compreendida para ser encerrada. Às vezes,
Continuar tentando entender é só uma desculpa elegante para não aceitar o fim emocional. A mente odeia aquilo que não fecha perfeitamente. Ela quer coerência, explicação, narrativa limpa. Quer saber por que esfriou, por que sumiu, por que mudou, por que não escolheu, por que não ficou. Só que você nem sempre terá essas respostas. E mesmo quando tiver, talvez elas não aliviem o suficiente, porque o apego não se sustenta apenas na falta de informação. Ele se sustenta na recusa em aceitar que algo importante para você não teve o desfecho que você imaginou. E essa recusa se transforma em pensamento obsessivo. A sexta regra pede uma virada de postura. Você precisa parar de transformar a mente em altar daquilo que já não te oferece presença real. Isso é duro, porque significa interromper um ritual que talvez já tenha virado rotina. Pensar naquela pessoa virou um hábito. Sofrer virou um hábito. Rever cenas virou um hábito. Imaginar soluções virou um hábito. E todo hábito emocional parece parte da personalidade depois de um tempo. Você acha que é assim mesmo, que não consegue evitar, que sua cabeça não para, mas consegue começar a interromper sim, não de forma mágica, de forma consciente, repetida, disciplinada. O primeiro passo é perceber que nem todo pensamento merece permanência. Só porque sua mente puxou aquela memória de novo, não significa que você precisa sentar e oferecer atenção total a ela. Só porque surgiu a vontade de revisar a história inteira mais uma vez, não significa que isso vai te ajudar. Só porque veio a fantasia de reconciliação, não significa que alimentá-la seja inocente. A maioria dos pensamentos que mantém você preso não são profundos, são automáticos, são circuitos acostumados a se repetir. E aqui está a parte mais importante: pensamento. Repetitivo também é reação, só que é uma reação silenciosa, socialmente invisível, internamente devastadora. Você não explode, não escreve, não liga, não se expõe, mas continua reagindo por dentro, continua oferecendo estado interno, continua deixando que aquela história altere sua energia, seu foco, sua presença. E quem vive assim pode até parecer forte por fora, mas ainda está dominado por dentro. O estoico não tenta controlar o primeiro pensamento que surge, ele trabalha naquilo que faz. Depois que o pensamento surge, ele percebe, nomeia, não se entrega automaticamente, corta a continuação do filme mental. Porque o sofrimento costuma crescer não no primeiro impacto, mas na sequência que você constrói em cima dele. A lembrança aparece, depois vem a interpretação, depois a fantasia, depois a dor amplificada, depois o desejo de checar, de saber, de imaginar. E quando você percebe, já perdeu mais uma hora, mais um pedaço do dia, mais uma porção da paz. É por isso que a sexta regra exige disciplina mental real. Quando a mente voltar, e ela vai voltar, você precisa aprender a não fazer da volta um mergulho. Precisa sair da posição passiva de quem acredita em tudo que pensa. Precisa interromper a narrativa antes que ela cresça. Precisa se perguntar: isso está me libertando ou só me mantendo emocionalmente vinculado? Essa pergunta corta muita fantasia, porque boa parte do que você chama de processar é só uma forma sofisticada de continuar esperando. E isso também vale para memórias idealizadas. Quando você está carente, sua mente não lembra com justiça, lembra com seleção. Amplifica o que foi intenso, apaga o que foi incoerente, colore o que foi ambíguo, transforma migalhas em cenas grandes, dá peso excessivo aos raros momentos bons e minimiza tudo o que te feriu. Esse filtro emocional torna o desapego ainda mais difícil, porque você não está se separando da realidade, está se separando de uma versão editada dela, e ninguém consegue soltar com facilidade aquilo que foi internamente transformado em mito. Por isso, a pessoa inabalável aprende a fazer algo raro. Ela corrige a própria narrativa. Ela não deixa a mente contar a história apenas pelo ângulo da falta. Lembra também da confusão, da inconsistência, do desgaste, da ansiedade, da perda de centro, do quanto precisou se diminuir para manter viva uma esperança. Isso não é amargura, é lucidez. É retirar o véu romântico que o apego coloca sobre aquilo que, muitas vezes, já estava destruindo sua estabilidade.
Quando você para de negociar mentalmente, algo muda profundamente. O outro começa a perder espaço não porque desapareceu da memória, mas porque deixou de receber investimento psíquico contínuo. Isso enfraquece a carga. A obsessão depende de repetição. Sem repetição, ela perde força. O apego depende de alimento. Sem alimento, ele emagrece. A dor depende de narrativa. Sem narrativa reforçada o tempo todo, ela começa a cair de intensidade. Esse processo não é instantâneo, mas é real. E ele começa no momento em que você para de tratar cada pensamento como convite obrigatório. Talvez você ainda esteja esperando o dia em que vai acordar sem sentir nada. Mas antes disso acontecer, existe uma etapa mais importante: acordar e decidir que não vai mais oferecer sua mente como morada permanente para aquilo que já roubou tempo demais da sua vida. Esse é o começo da liberdade. Não apagar memórias à força. Não fingir indiferença. Apenas deixar de ajoelhar mentalmente. A sexta regra é essa: retire da sua mente o pedestal daquilo que não sustentou seu coração. Não transforme ausência em culto. Não transforme rejeição em enigma infinito. Não transforme alguém que te confundiu em centro da sua vida interna, porque toda vez que você faz isso, reforça a própria servidão emocional, e você já ficou tempo demais preso aí. Só que ainda falta a última virada, a mais alta de todas, porque não basta parar de reagir, parar de correr atrás, parar de ruminar. Em algum momento, você precisa construir uma identidade nova, uma versão sua que não dependa mais de validação, presença ou escolha para se manter inteira. É isso que a sétima regra vai fechar. Comenta: eu não vou mais ajoelhar minha mente para quem me enfraqueceu. A sétima regra é a que fecha tudo, porque sem ela você até aprende a se controlar por algum tempo, mas continua vulnerável por dentro. Você para de mandar mensagem, para de correr atrás, para de alimentar pensamento repetitivo, mas ainda vive em estado de espera. Ainda quer ser lembrado. Ainda quer que a pessoa perceba o que perdeu. Ainda quer uma confirmação silenciosa de que você teve valor, e enquanto essa necessidade continuar viva, a sua estrutura ainda não está completa, porque você não se libertou totalmente, só ficou mais contido. É aqui que o estoicismo exige a virada final. Construa um valor que não dependa de ser escolhido. Essa é a regra que transforma alguém ferido em alguém sólido, porque o seu maior problema nunca foi só a rejeição. Foi ter colocado a própria identidade nas mãos de algo externo. Foi ter permitido que presença virasse prova de valor, que atenção virasse medida de importância, que reciprocidade virasse confirmação de existência. E quando isso aconteceu, você ficou emocionalmente terceirizado. Passou a precisar de resposta para sentir chão. Passou a precisar de escolha para sentir força. Passou a precisar de alguém para sentir a si mesmo. Esse é o ponto mais perigoso da dependência emocional. Ela não destrói você de uma vez. Ela vai desmontando sua base aos poucos. Você começa a pensar menos na sua vida e mais na reação do outro. Começa a medir o dia pelo contato, pela energia, pelo sinal, pelo silêncio. Começa a tratar o comportamento alheio como termômetro da sua própria importância. E quando percebe, já não está vivendo a partir do que constrói. Está vivendo a partir do que recebe. E quem vive assim, sempre será abalado, porque tudo que depende do outro pode desaparecer sem aviso. A sétima regra corrige isso na raiz. Ela te obriga a sair da lógica da carência e entrar na lógica da construção. Em vez de perguntar: como faço para essa pessoa me valorizar? Você começa a perguntar: que tipo de vida estou construindo que me faz respeitar a mim mesmo? Em vez de perguntar: como deixo de sofrer por alguém, você pergunta: como deixo de me abandonar enquanto sofro? Em vez de querer parecer forte para quem te rejeitou, você começa a se tornar coerente diante do espelho. E isso muda tudo, porque seu centro volta para o lugar certo. O ser humano mais perigoso emocionalmente não é o que se tornou frio de forma artificial. É o que desenvolveu critérios internos tão sólidos que já não precisa do olhar alheio para se manter em pé. Ele não é imune porque nunca sente. É imune porque não negocia a própria identidade. A dor pode bater, a saudade pode aparecer, a lembrança pode voltar, a rejeição pode ferir. Mas nada disso derruba a base,
porque a base já não está apoiada em aprovação, escolha ou presença. Está apoiada em caráter, direção, disciplina, autoconsciência e respeito próprio. É por isso que tanta gente continua reagindo, mesmo depois de entender tudo racionalmente. Falta base interna, falta uma vida que sustente a mente, falta rotina que organize o caos, falta compromisso consigo, falta obra pessoal, falta direção. Quem está vazio por dentro sempre corre mais risco de transformar alguém em centro, porque quando a própria vida não pulsa com força, qualquer vínculo intenso parece destino, qualquer migalha parece evento, qualquer atenção parece salvação. E aí você se apega não só à pessoa, mas ao fato de que ela interrompeu momentaneamente o seu vazio. Só que nenhuma pessoa foi feita para ocupar esse lugar. Ninguém deveria ser responsável por te fazer sentir inteiro. Quando você entrega essa função para alguém, começa a viver em servidão silenciosa. Fica com medo de perder, medo de desagradar, medo de afastar, medo de não ser suficiente. E o medo muda tudo. Faz você se adaptar demais, tolerar demais, pensar demais, reagir demais. Aos poucos, sua personalidade deixa de ser guiada pela sua verdade e passa a ser guiada pelo risco de abandono. Isso é exaustivo, isso é humilhante, e isso precisa terminar. A 7ª regra é o fim dessa lógica. Você precisa se tornar alguém ocupado em construir o próprio valor, não em mendigar valor emocional de quem está confuso, distante ou incapaz de te sustentar. Isso significa voltar para sua rotina com seriedade. Voltar para o corpo, voltar para o trabalho, voltar para os compromissos que você vinha negligenciando, voltar para metas que não dependem da resposta de ninguém, voltar para ações que devolvem respeito próprio, porque respeito próprio não nasce de frase bonita, nasce da repetição silenciosa de atitudes coerentes. Quando você começa a cumprir o que promete a si mesmo, algo muda na sua presença. Quando acorda e faz o que precisa ser feito mesmo ferido, algo muda. Quando para de transformar sofrimento em desculpa para se abandonar, algo muda. Quando constrói dias que não giram em torno de ausência, algo muda. E essa mudança não é só prática, é identitária. Você começa a se ver como alguém que sente dor sem deixar a dor mandar, como alguém que perde, mas não se perde junto, como alguém que não precisa ser escolhido por todo mundo para continuar inteiro. Esse é o nascimento real da frieza estoica, não a frieza teatral, arrogante, ressentida, feita para impressionar quem te feriu, mas a frieza limpa de quem não se desorganiza mais tão facilmente, a frieza silenciosa de quem entende que o mundo externo muda o tempo todo, mas o estado interno não pode continuar sendo refém disso. A frieza madura de quem aprendeu a não correr atrás de explicação, validação e migalhas. A frieza de quem se tornou sólido por dentro, não distante por fora. E aqui está a verdade que fecha tudo. A pessoa que mais te fez sofrer pode ter sido apenas o gatilho para você descobrir onde ainda estava fraco. Isso dói, mas também é uma oportunidade rara, porque a dor expôs sua carência, a rejeição expôs sua dependência de validação, o afastamento expôs a ferida antiga, o caos expôs seu vício em intensidade, o impulso de correr atrás expôs a falta de centro, a ruminação expôs sua servidão mental. Agora que tudo isso foi revelado, você tem duas opções: continuar repetindo o padrão e chamando isso de destino, ou usar essa dor como ponto de ruptura e reconstrução. O estoico escolhe a reconstrução. Ele entende que perder alguém pode doer, mas perder a si mesmo dói mais. Entende que nenhuma conexão vale o preço da própria dignidade. Entende que sentir falta não obriga a retorno. Entende que rejeição não é definição. Entende que ausência não é sentença. Entende que o outro pode até ter partido, mas o verdadeiro desastre só acontece se você for embora de si também. E é por isso que ele se reposiciona. Não por vingança, não para parecer superior, mas porque finalmente entendeu que continuar se oferecendo para quem não sustenta sua presença é uma forma lenta de autodestruição. Talvez você tenha começado esse vídeo querendo aprender a parar de reagir, mas no fundo, o que precisava era mais profundo. Precisava parar de colocar sua paz nas mãos de quem não sabia o que fazer com ela. Precisava parar de fazer da rejeição uma medida do seu valor.
Precisava parar de adorar mentalmente quem te confundiu. Precisava parar de chamar de amor o que era dependência, de chamar de intensidade o que era caos, de chamar de saudade o que era abstinência emocional. E agora você já viu a verdade. Não dá mais para desver. As 7 regras te trouxeram até aqui para uma única conclusão. Você não se torna inabalável quando o mundo para de te testar. Você se torna inabalável quando para de oferecer ao mundo acesso irrestrito ao seu centro. Quando aprende a sentir sem se trair. Quando aprende a perder sem implorar. Quando aprende a lembrar sem ajoelhar a mente. Quando aprende a ser inteiro mesmo sem retorno. É isso que muda a sua vida. Não a volta de alguém. Não uma mensagem inesperada. Não um fechamento perfeito. Mas a construção de uma identidade que não desaba toda vez que alguém não fica. E quando essa identidade nasce, algo quase estranho acontece. Você para de precisar provar, para de precisar correr, para de precisar entender tudo, para de buscar sinais, para de negociar a própria paz. Você começa a andar com mais silêncio, mais firmeza, mais presença. Não porque ficou insensível, mas porque finalmente parou de se abandonar. E quem para de se abandonar se torna muito mais difícil de manipular, de confundir, de arrastar. Então guarde isso. Ser frio e inabalável não é não sentir. É não se vender emocionalmente toda vez que sente. Não se curvar para quem te rejeitou. Não se desmontar por quem te esqueceu. Não fazer da ausência de alguém uma falência da sua identidade. O verdadeiro poder começa quando você entende que o seu valor nunca deveria ter dependido da permanência de ninguém. Agora a pergunta é simples e brutal. Você vai continuar reagindo a tudo e entregando sua paz? Ou vai finalmente recuperar o seu centro? Comenta: eu recupero o meu poder agora. O verdadeiro desafio começa fora do vídeo.